pessoal, estamos começando mais um Analistas em Ação. Os analistas vão responder as perguntas que chegam pelos nossos canais, além dos programas que temos aqui na grade do Invest News e também pelas redes sociais dos próprios analistas. E aí, ficou curioso para saber se sua pergunta vai ser respondida no programa de hoje? Confira logo após a vinheta. Bom, e a gente tem hoje aqui a participação do Hugo Carone, do Murilo Breder, analistas da Nuinvest, para responder aí as perguntas. Tudo bem com vocês? Olá, Érica. Olá, Hugo. Olá, investidores. Sempre um prazer estar aqui de volta a este queridíssimo programa. E a gente recebe pergunta o tempo inteiro, então por isso a gente decidiu fazer um programa dedicado a isso, né? Porque nem sempre a gente tenta, mas a gente não consegue responder todas as perguntas que a gente recebe, então esse programa é voltado para isso, para a gente tentar bater esse papo com vocês, responder e tirar o máximo das dúvidas que vocês têm. Grande Murilo, tudo bem? Tudo bem, Érica? Como foi mencionado, a gente separou, não dá para responder a todo mundo, mas está tentando tirar o atraso de algumas dúvidas que às vezes vocês mandam para a gente, e a gente pegou as mais recorrentes, então algumas são de uma certa forma genérica, porque tem muita demanda às vezes por análise de um ativo específico, mas a gente quer contribuir com algo que vocês possam aproveitar o máximo possível. Bom, e a gente começa aqui com a pergunta do André Jesus dos Santos. Ele diz o seguinte: qual o melhor investimento neste momento? Renda fixa, ações ou mercado imobiliário? Olha, essa pergunta aí, né? Primeiro ponto é o seguinte: o pessoal fica tentando contrastar, né, renda fixa com renda variável, e assim, na verdade, os dois elementos fazem parte de uma carteira diversificada de ações. Então vamos começar por aí. Carteira diversificada, na verdade, eu falei carteira diversificada de ações, mas aí que também tem que diversificar ações, mas enfim, vocês entenderam, né? Para curto prazo não tem outra. Curto prazo, renda variável, ela nem entra na história. E ainda mais agora com Selic a 12%, possivelmente caminhando para mais do que isso. Então, assim, quando você faz a pergunta qual é a melhor neste momento, bem, é porque, assim, para longo prazo, a melhor coisa que você pode fazer, isso tem um livro sobre isso, eu já gravei um analista de ação só de livro que eu já li, já recomendo, que eu gostei, que me ajudou a ser um investidor melhor. Eu pedi até para colocar o link aqui na tela, por gentileza, desse programa do analista de ação, mas um desses livros era Investindo em Ações no Longo Prazo, de Jeremy Siegel, o autor. E é um dos primeiros livros que eu li sobre mercado financeiro, e esse autor, ele prova que a carteira diversificada de ações é o melhor investimento possível no longo prazo, o melhor investimento comparado com qualquer outro. Então, no longo prazo, não tem outra, é renda variável. Agora, se você for precisar do dinheiro, qualquer coisa inferior a um ano, aí renda variável nem entra na história. Tá? Então, aí renda fixa, um tesouro Selic ali resolve a sua vida, então é preciso saber só equilibrar esses dois pontos. E mesmo para longo prazo, fala assim, mas se eu pegar um título agora, travar ali um tesouro pré-fixado, enfim, para longo prazo, olha, mesmo assim, a bolsa está muito barata, esse que é o ponto ainda, né? Se a bolsa ainda tivesse cara e pudesse falar, não, acho que dá um momento melhor para entrar em bolsa depois, mas não, o momento melhor é agora. Tudo bem que está conturbado, mas é sempre assim, né? Os melhores momentos de se comprar renda variável é quando ninguém quer, é o som dos caminhões. E agora na bolsa a gente está vendo esse momento um pouco maior aqui de indefinição, mas quando a gente olha para vários fatores, seja o resultado das companhias ou, né, isso de uma ótica bottom-up ou do top-down, que é olhar tipo o preço-lucro do índice Bovespa ou o preço-lucro do índice de small caps, está tudo na mínima histórica. Então, sair de bolsa agora não faz sentido, é o contrário, é hora de entrar. Tá? Agora, você só precisa saber separar se é curto ou longo prazo. Então, não tem muito certo e errado nessa história, é mais questão de entender o seu perfil e o seu momento como investidor. Concordo com o Murilo, a gente partindo do pressuposto do raciocínio fundamento e tudo mais. Agora, puxar um pouquinho para o lado da parte gráfica, para a gente entender que sim, né, visão de longo prazo, o mercado é para ser de alta, você espera que as empresas de longo prazo deem lucro, elas não foram criadas para dar prejuízo, perfeito. Só que no gráfico a gente tem um ponto de vista que normalmente o pessoal de fundamento acaba não usando muito, que é o fator que a gente pode ter lucro com os momentos ruins, que no caso de queda é operar vendido, né? Então, ainda por cima, eu ia falar puxando a bola para o lado gráfico, indiferente da situação que a gente possa estar, dado que você reconheça bem em que momento você está, a gente pode operar
a favor para os dois lados, tanto comprado nos bons momentos, quanto vendido, ganhando, né, com a desvalorização de certos ativos. Então, para o gráfico em si, é só entender e estar no timing certo para aproveitar o movimento. Legal, gente, muito bom. E mudando agora um pouquinho de assunto, né? A gente tem uma outra pergunta do Alexandre OB. Por que os bancos têm caído tanto? Aí vai depender também de qual o horizonte de tempo que você está olhando, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, para o índice do IFNC, que é o índice do setor bancário que a gente tem aqui na nossa Bolsa Brasileira, o IFNC ele vinha performando pior do que o Ibov desde o final de 2019. Né? E isso porque é uma preocupação principalmente com a competição dos bancos digitais. Nessa expectativa de que esse ganho de receita que tinha anteriormente com o TED e outros serviços financeiros que hoje não são cobrados mais, né, que isso poderia atrapalhar a receita e a lucratividade dos bancos tradicionais. Esse receio para médio e longo prazo ainda continua, só que do final de dezembro para cá, o setor bancário passou a performar melhor do que o Ibov. Né, apesar de, obviamente, alguns momentos de oscilação no meio do caminho, supernatural, mas o resumo da ópera é isso, o IFNC, de final de dezembro para cá, performando melhor do que o Ibov. Porque um dos fatores é a chegada dos investidores estrangeiros, né, fluxo comprador muito forte que aconteceu no final do ano passado e no início desse ano, no primeiro trimestre, principalmente. Tá? Então, assim, quando a gente olha para esse horizonte dos últimos 3 meses, os bancos têm performado melhor do que o Ibov. Agora, quando ele fala que tem caído tanto, certamente o Alexandre está falando dos últimos pregões, né? Na última semana, nas últimas 2, 3 semanas por aqui. E aí, o que está por trás desse momento mais de curto prazo, né, do setor bancário? Primeiro, de novo, eles já passaram 3 meses andando bem em relação ao Ibov. Então, seria normal também alguma realização no meio do caminho, renda variável nunca é linha reta, mas tem alguns fatores por trás disso, do setor bancário especificamente. Olhando para as empresas, para os bancos tradicionais, o mercado está com uma preocupação grande com a inadimplência, o calote, né? Usando um termo aqui que todo mundo entende, né? Que é você pegar o dinheiro emprestado e não pagar. Né? Ainda mais agora que o juro subiu demais, então com certeza se você for pegar um empréstimo, esse empréstimo vai custar mais caro do que custava há 6 meses atrás, por exemplo, por conta da alta dos juros. E aí um cenário onde a economia piorou também em relação a 1 ano, 6 meses atrás, justamente um cenário de juros em alta. Isso o mercado está de olho nessa questão da inadimplência e os bancos que já reportaram resultado até então, lembrando que a gente está em plena temporada de resultados ainda, mas os que já reportaram, o mercado não gostou. Um dos fatores foi justamente esse, o aumento de inadimplência. Então tem essa preocupação e o segundo ponto é a saída do investidor internacional, né? Ele que, como eu acabei de comentar na resposta anterior, ele veio forte durante o primeiro trimestre desse ano, mas em abril houve uma paralisação, né? Enfim, não dá para cravar que esse fluxo se inverteu e agora o investidor estrangeiro está saindo da nossa bolsa. Ainda não dá para cravar esse tipo de raciocínio, mas é algo que chama atenção. Mas mesmo sem cravar, certamente é algo que impactou negativamente os bancos, né? Porque quando a gente pega o Ibovespa, as maiores posições do Ibov, e que são as posições que são capazes de receber esse fluxo estrangeiro, porque tem liquidez suficiente, a maioria delas, né, tem Vale, Petro, várias commodities, mas também os bancos tradicionais, né, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Então, a saída do fluxo estrangeiro certamente tem afetado os bancos. Então, é a combinação desses dois movimentos. Temporada de resultados, mercado um pouquinho preocupado ali com a questão da inadimplência e o fluxo estrangeiro. Estou aproveitando aqui que o Murilo comentou sobre o IFNC, né, que é esse índice do setor financeiro. É até bom a gente entender rapidinho, né, como foi mencionado, por que os bancos estão sofrendo, aí é óbvio, né, depende do período que ele está analisando. Mas sim, em relação aos últimos anos, né, só para a gente ter uma ideia, no começo desse mês, tá, não estou nem levando em consideração a cotação aí recente, a gente está em níveis parecido com janeiro de 2019. Então, sim, né, foi um setor no passado muito bem comportado, aproveitou muito bem a alta do mercado, porém, nos últimos anos a gente segue estagnado. Quem quiser entender um pouquinho mais, né, essa diminuição de volatilidade, a gente começou com a volatilidade alta por conta do Covid e foi diminuindo,
A princípio, a gente deve seguir dentro desse comportamento, que no gráfico a gente chama isso de triângulo, né? E em um momento que a gente sair dessa formação, então a volatilidade está diminuindo, quando ele expandir, mostrar força, ou positiva, também pode ser negativa, aí sim novas decisões em relação a ativos do setor devem ser tomadas. E agora eu vou para uma outra pergunta, foge um pouco agora dos temas, né, que a gente já tratou aqui, agora especificamente sobre um papel, né, que é o da Kepler Weber. O Guilherme, KRM, ele pergunta o seguinte: quais as perspectivas para a Kepler Weber na carteira de dividendos? O valor do ativo não baixa 2 meses, ele diz aqui na pergunta. Esse é o famoso problema bom, né? Subiu demais e assim, mas a perspectiva é boa, tá? Apesar de eu ter reduzido posição na dividendos no mês passado, eu não tenho pretensão de tirar ela da carteira por enquanto. Inclusive, é o contrário, tá? Acabou de sair o resultado do primeiro trimestre e excelentes números da Kepler, acima do esperado. Então eu vou revisar o preço de Kepler para cima. Só que está subindo tanto, e continua subindo, né, que mesmo eu revisando o preço para cima, não vai ser uma gordura tão assim mais. Mas o importante é que a empresa continua excelente, tá? Então por isso que a gente sempre fala isso, e é uma pergunta que, apesar de a gente não responder ela hoje aqui no programa, mas ela sempre vem à tona bastante, né? Se a ação ultrapassa a nosso até que preço comprar, não é para vender. A única coisa que você tem que fazer é não comprar mais, tá? No caso de Kepler, é um excelente exemplo disso, até porque muitas vezes, como é o caso aqui de Kepler, eu reviso o preço para cima e eu não consigo, eu prefiro ser um pouco mais cuidadoso, parar, estudar, refazer conta, porque é uma coisa muito séria esse trabalho que a gente faz, não dá para eu jogar qualquer preço para cima da minha cabeça, eu tenho que fazer conta. Então, no caso aqui de Kepler, eu encontrei mais potencial de alta, ainda mais agora, com o resultado do primeiro tri maravilhoso, tá? Então, perspectiva bastante positiva, óbvio que não é um ativo que já andou muito, tá? Não preciso falar que vai continuar andando tudo isso que já andou agora, acho que não, já foi a boa parte da alta aí no ativo, mas ele continua na carteira, continua gostando e vou revisar o preço do teto para cima, sim. Tá, mas você acha que vai ter alguma mudança na carteira que dá pra gente dar como spoiler aqui? Ou não, em relação à posição, né, da ação? Continua. Não, aqui dá para cravar assim. Vai ter um programa da semana que vem só sobre as carteiras, né? Então, não vou abrir o jogo totalmente, né? Porque ainda a gente está fechando o mês, então eu posso mudar de ideia, mas a Kepler já está fechado que ela continua, tanto na Small Caps quanto na dividendos. Não vai ter alteração sequer de alocação de piso dentro da carteira de Small Caps e dividendos em relação à Kepler. Vai ter mudança, sim, nas duas carteiras, mas a Kepler vai continuar intacta com o mesmo peso. Bom, gente, aí depois desse spoiler aí que o Murilo deu já em relação a Kepler Weber, bom, a gente vai para uma pergunta que tem tudo a ver, né, com esse assunto, que é a pergunta do Francisco Rodrigo do Nascimento: como saber o momento certo para sair aí de um ativo? Bom, seguindo o exemplo mencionado até aí pelo Murilo de um ativo bem comportado, né, caminhando de forma muito positiva nas duas referências da carteira dele, que foi a Kepler. Então, ela serve como um exemplo para que a gente possa entender o raciocínio em relação a outras oportunidades que vocês possam ter, onde, sim, por gráfico, na minha opinião, tá, a visão de analistas trabalham de uma forma diferente, mas a saída, adivinhar o topo, vamos dizer assim, tá, que acho que é a forma mais fácil, é a parte mais difícil da parte gráfica. Porque graficamente a gente opera por tendência, né? O pessoal fala que a tendência ela é a sua amiga, você deve trabalhar na mesma direção que ela. E para que uma tendência se mostre que ela venha estar mudando, né? Saindo de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, ela não sinaliza isso na máxima, no preço mais alto. Muita coisa tem que acontecer, então vai tendo um desenrolar até que aquele comportamento possa começar a mudar. E aí sim você percebe que um movimento maior, um movimento macro, ele está chegando a um fim. Então, assim, graficamente a gente tem até algumas formas de utilizar o que pode ser considerado às vezes um exagero, mas isso não necessariamente obriga que um ativo precise realizar, né? Então, só deixando claro, porque quem estiver estudando a parte gráfica, para entender, quando um ativo pega a tendência,
Tá? A gente está falando de alta, mas o mesmo raciocínio é válido para queda também. Então, quando o ativo pega uma tendência de alta, por mais que você possa usar alguns indicadores, como um IFR, um estocástico, indiferente se você está falando de diário, semanal, se o ativo está forte, ele vai permanecer em níveis que esses indicadores dizem que o preço está sobrecomprado, né? Ele está exagerado. E a tendência vai ser mantida e o indicador vai continuar sinalizando que está caro. Mas não é uma questão de estar caro, é uma questão de ter tendência. Então, realmente, se você quiser tentar aproveitar o máximo possível do movimento, não tem jeito, você tem que esperar uma mudança de comportamento, uma sinalização de que todo aquele padrão favorável está chegando ao fim. Então, lembrando, raciocínio de compra, ele também é válido para aqueles ativos que estão, né, sendo pressionados, não param de realizar e seguem realizando. Isso só muda depois de um bom movimento, né, na direção oposta, vinha caindo, começa a ter uma reação de força compradora e ele começa a sinalizar uma mudança do comportamento de longo prazo. Do meu lado aqui, assim, tentar acertar, como o Hugo falou, o topo, né, acho que é o mais complicado ainda. Agora, sair de um ativo, quando é que você sai, o momento certo para sair de um ativo em queda, eu acho que aí é mais fácil, tá? Apesar de ainda não ter receita de bolo. Inclusive, na verdade, eu também gravei um analista só sobre isso, né? Quando faz sentido vender uma ação que está com prejuízo, vou pedir para colocar o link na tela aqui, por gentileza. Também ficou um programa bem legal. Mas, resumindo o programa, tá? Mas recomendo vocês assistirem ele na íntegra. Mas quando você perde o sono, né, por exemplo, se um ativo subiu demais, mas aí te incomoda, porque você está ganhando muito dinheiro, mas está com medo de perder esse lucro. Bem, se você está perdendo o sono por conta disso, talvez colocar a parte do lucro no bolso faz sentido. Ou na queda também, né? Você está perdendo muito dinheiro, mas você não está conseguindo nem dormir, isso não vale a pena, vende, né? Ou então, quando você tem tanto ativo na carteira, você deixou de acompanhar ele, não faz a menor ideia de como é que está a tese, então talvez, né, um bom candidato para sair da sua carteira seja esse ativo. Ou o risco fica muito alto. Então, por exemplo, a empresa em recuperação judicial, ela depende de tal coisa para se safar, enfim, algo mais específico assim, que é mais binário, né? Ou dá muito certo ou dá muito errado. Cuidado, porque aqui investimento em renda variável é tudo uma questão de evitar o risco de ruína. Tá? Se você quiser ganhar dinheiro no longo prazo, você não precisa ser um gênio. É só você sobreviver. Porque se você sobreviver e tiver um retorno minimamente satisfatório, os juros compostos faz todo o resto do trabalho. Paciência, aporte, vai diversificando, beleza. Faz o seu trabalho, porque aí com 10, 20 anos funciona. Fica rico. É assim que funciona. Agora, se você quiser cortar caminho e aí começa a colocar risco muito alto, né, isso é um cuidado que você tem que ter. Então, às vezes, algumas ações, alguns ativos caminham, aumentam um risco demasiadamente. Então, um risco que é muito alto, você precisa minimizar ele na sua carteira. Então, é um pouco disso. Não tem receita de bolo. Eu me pergunto isso todo dia, vou dormir, e acordo pensando nisso. Qual é o ativo da carteira que já está na hora de sair? Qual é o ativo que não está na carteira, mas está na hora de entrar? Né? Essa é a minha dúvida todo santo dia. Murilo, acho que você acabou de responder uma outra pergunta também, né? Aqui de Anchieta Oliveira, que pergunta: só comprar e esperar vale a pena, como muitos falam por aí, ou é melhor sempre ir realizando lucros, né? Acho que você acabou de responder aí também essa pergunta sobre realização de lucro, né? Sim, mas eu acho que eu consigo, inclusive, complementar essa pergunta agora do Anchieta, porque é o seguinte: primeiro, vamos lembrar que buy and hold, gente, não é buy and forget, tá? Então, mesmo que você tenha ativos com teses de longo prazo, essas teses de longo prazo, elas vão mudando no meio do caminho, ou ficando mais fortes ou ficando mais fracas. Então, você precisa acompanhar o time que você escolheu ali, os 11 jogadores que estão ali em campo, porque eventualmente, quando vai para o intervalo, começa um segundo tempo ali, né, você precisa ajustar uma parte do time, tirar um volante, colocar o meio de campo, ou botar um time mais na defesa. Você vai fazendo ajustes pontuais. A maioria dos jogadores que começou a partida vai terminar a partida, mas você se dá o direito de fazer algumas alterações, porque às vezes aquele jogador que você achava que ele ia entrar bem na partida está jogando pessimamente, né, mal. Então você consegue fazer esse ajuste aqui na nossa carteira. Além disso, né, se vale a pena, se é só comprar, esperar, ou se vale a pena ir realizar lucro, como é a pergunta do Anchieta, pode ser, obviamente, o caso da empresa ter chegado no preço justo. Aqui,
tem que saber fazer a conta também, né? Não adianta fazer qualquer conta de regra de 3 e achar que isso é preço justo. Tem uma técnica de valuation por trás, então a gente sabe que não é todo mundo que domina essa técnica, mas essa é uma opção, né? Se você faz a conta, chega num preço justo e acha que não tem mais potencial de alta, não, essa é uma hora de realizar. E o terceiro ponto, Érica, e aí eu acho que poucos investidores de fato fazem, é o seguinte: você comprou uma ação, é um pouco de problema bom, mas que pode ficar ruim. Por quê? Você compra uma ação, ela tem 10% da sua carteira no primeiro momento, beleza? E tem um risco relativamente alto. Só que esse risco acaba dando certo, a ação dobra de preço, e aí fazendo, óbvio que exemplos extremos, mas se essa ação dobra de preço, o resto da sua carteira não. Então, essa ação que era 10% da sua carteira agora é 20%, só que o risco nela continua. Então, assim, não faz sentido você ter 20% da sua carteira em um único ativo arriscado. Então, se ela já subiu, se você já tem esse lucro, não, deixa eu reajustar o tamanho dessa empresa dentro do meu portfólio. E aí é um outro momento em que faz sentido realizar lucro. Não é buy and forget, não. A gente vai ajustando o portfólio ao longo do tempo. É algo que é de longo prazo, mas existe um pouco dessa dinamicidade também. Não adianta deixar lá só, né, a ação ali no portfólio sem olhar, sem ver, né, se está adequado ao momento. Enfim, igual a gente faz com a renda fixa, né? Geralmente que a gente deixa ali o dinheiro e vê só depois de um tempo, né? Acho que o mercado de ações exige um pouquinho, né, desse trabalho aí, né, de ficar acompanhando mais o que está acontecendo com os papéis. E aí a gente tem mais perguntas do Francisco Rodrigo, e ele pergunta quais elementos ele deve observar em um gráfico para escolher, né, um ativo para comprar e elaborar a carteira de investimentos dele. E aí ele pergunta também como é que ele olha, né, como é que ele observa esses gráficos quando se olha para uma estratégia de médio e longo prazo. O raciocínio, se ele vai falar que ele está falando médio, longo prazo, vou até incluir a questão do curto prazo, que o pessoal costuma ignorar, né? O princípio ele vai ser o mesmo, tá? Indiferente aqui das referências. Por quê? Porque o mais importante para se analisar é a questão da tendência, né? Se você não está a favor na mesma direção dessa tendência, então se é uma tendência de alta, eu vou operar comprado para aproveitar esse movimento. Se for uma tendência de baixa, eu quiser operar vendido para aproveitar esse movimento de queda. E se não tem tendência, você deve evitar o ativo. Até existe estratégia para esse tipo de ativo, mas no geral é preferível você evitar. Eu gosto de usar uma forma simples para estar acompanhando a questão da tendência, a referência das médias, tá? Mas pode ser utilizada a referência das linhas de tendência, né? Que a gente fala onde o movimento vai trabalhando de forma ascendente, né? Como o Murilo até comentou agora há pouco, né? Nenhum ativo sobe em linha reta, ele vai subir oscilando, né? Você tem um topo cada vez mais alto que o outro, e nesse meio termo ele vai fazendo uns fundos, mas que também são ascendentes, e a partir daí você consegue ter uma linha de tendência, um comportamento onde o mercado vai precificando o ativo, onde ele é considerado um pouco barato dentro desse movimento, ou caro. Agora, pela média, para quem não tem esse conhecimento, para ficar traçando no gráfico, a média facilita a vida, né? Porque na realidade você apenas insere ela no gráfico e ela já vai aparecer. Tenho na tela aqui um exemplo para vocês entenderem o que é uma questão de tendência. E para ficar um pouco fácil a visualização, cada barra, cada candle desse é uma referência de um mês inteiro, tá? Depois eu posso até botar no diário, que aí é uma média clássica de 200 dias. Aqui também uma média muito conhecida, que são 9 períodos, só que ela está sendo aplicada pelo mensal para reconhecer e entender a situação que a gente até mencionou, o Murilo também comentou, né? Essa questão de você querer adivinhar o topão ou adivinhar o fundo, né? E a gente, na realidade, não quer tentar trabalhar com esse tipo de comportamento. Então, a Magazine Luiza aqui, ó, na mínima histórica, não é a região que a gente teria interesse de tentar ficar adivinhando. Porém, a partir do primeiro mês fechando acima dessa média roxa, que é de 9, né, períodos, no caso 9 meses, como mencionei, passa a trazer uma referência mais positiva. Necessariamente, a partir daquele momento, você sabe que vai ter toda essa alta que ocorreu no ativo? Não, mas você passa a ter uma perspectiva completamente diferente dos meses anteriores, que foi de uma queda
absurda e, por sua vez, também respeitando exatamente a mesma médiazinha aqui, né, de 9 meses. Daqui para frente, ela seguiu em alta, tendo só o desespero da crise nesse meio do caminho, né, que fechou abaixo dessa média, mas logo depois se recuperou novamente. Então, foi ali um momento muito específico, e se eu não me engano, todas as empresas que compõem o Ibov, talvez só VEG, talvez não, mas se eu não me engano, todas as empresas fecharam abaixo dessa média. Então, ali não era algo particular em relação a ela, e sim algo como o mercado como um todo. Mas, diferente aqui, ó, que a gente fecha abaixo e fica 2 meses abaixo, ali a gente já tinha um mercado um pouco melhor, as empresas, cada uma trabalhando de uma forma diferente. Ali já chamou a atenção de que todo esse movimento iniciado lá no meio de 2016 poderia estar chegando ao fim. Assim como lá embaixo a gente não tem a ideia de toda a proporção de alta, aqui a gente também não tem a ideia da proporção de queda. Porém, a gente sabe que o ciclo, a tendência, que era de alta, ela pode estar chegando ao fim. Então, se alguém caminhou, teve, né, a brilhante ideia de estar carregando esse tempo todo o ativo, ali a pessoa já deve, né, reavaliar se vale realmente a pena continuar no ativo ou, né, ao menos, continuar com ela no mesmo tamanho que você tem ela de peso, né, dentro da sua cesta de ativos. Né, no mínimo, reduzir bastante o posicionamento num ativo que passa a ter possivelmente uma perspectiva negativa. Então, assim, para qualquer ativo que você tenha interesse, você deve estar trabalhando a favor da tendência. Então, enquanto a tendência, a gente usou ela de exemplo, Magazine Luiza, quanto for de alta, não importa se você está olhando curto prazo, médio prazo ou longo prazo, você vai na mesma direção. Se essa direção que era compradora passa a ser vendedora, né, você tem que ter no curto, no médio e no longo perspectiva de operações vendedoras. Eu não vendo, então evita o ativo, né, e não tenta querer adivinhar o fundo. Legal. Aí, nesse caso, resumindo, então, o que você passou, Magalu estaria caro, né, nesse momento, porque existe uma perspectiva aí dela cair, digamos assim, por conta dessa performance que ela teve até agora. A gente não usa, nesse caso aqui, a gente não tem, para quando a gente fala em caro, a gente tem outras ferramentas aí já um pouco mais complexo. Normalmente eu nem uso nas lives aqui, porque a maioria do pessoal está começando, e aí seria um passo muito à frente. Aqui a gente não é questão de considerar caro, vou até botar na tela de novo, a gente considera de que a gente não quer tentar adivinhar onde vai ser esse fundo, isso é uma tendência de baixa. Só para você ter uma ideia do valor atual, até essa média que determina que a tendência é negativa ainda, o ativo pode se valorizar 78%, que eu vou permanecer com uma visão negativa em relação ao ativo. E lá embaixo, né, que ele estava com uma visão negativa, ele teve que se valorizar 263% antes que eu começasse a mudar a minha perspectiva com relação ao comportamento do ativo, que era negativo, né, que você via nessa queda aqui absurda de quase 90%, e aí você passou a ter, né, esse período de alta. Então, assim, eu costumo brincar, né, quando fazia muita referência de palestra, curso, no geral, óbvio, né? Você compra um peixe inteiro, né? Você não tenta adivinhar topo nem fundo, você não tenta querer, né, comer ali a parte da cabeça nem do rabo. Você corta e você quer pegar a parte do filé. E a questão da tendência é justamente essa. Você quer tentar pegar aquele momento mais tranquilo de mercado. Todas as formações são perfeitas, né? Como essa aqui foi bem bonitinha, por isso que eu gosto de usar o exemplo dela. Não, nem todas as formações são perfeitas. Mas quando você tem um bom movimento, se bem aproveitado, é isso que vai pagar a sua rentabilidade positiva na visão de longo prazo. Então, o grande problema do pessoal que fica tentando pegar a faca caindo, né, adivinhar, agora é um fundo, agora é um fundo. Sim. O grande problema dessa questão ela é psicológica, que é o seguinte, você vai tentar uma. Provavelmente por estatística, é provável que você vai errar. Aí você tenta 2, 3, 4. Na 10ª vez, né, depois de errar 9 vezes consecutivas e ter um stop, às vezes é o turnaround, que é o que eu não quero buscar, que é o fundão. E quando ele vem, o seu fator psicológico de ter errado tantas vezes vai fazer com que você saia daquela posição muito cedo. E aí você não vai pegar a grande alta que vai vir aí, que possa durar anos, enfim. Então, por experiência, eu sei que isso aí
infelizmente, o que a maioria que inicia com a parte gráfica acaba passando. Então, não vale a pena querer ficar adivinhando a faca caindo. É diferente, Entendi. bem diferente de tentar prever a faca caindo dentro de um contexto de alta, né? Então, a faca está caindo 5 dias, mas o longão é de alta. Ali é outra história, ali dá para ser avaliado, porque você tem um contexto macro favorável e um micro, que pode ser só um ruído de mercado, que pode estar errado, uma distorção ali de curto prazo que pode estar errado, e você pode estar aproveitando uma oportunidade. Aproveitando aí, né, que o Hugo mencionou o gráfico da Magalu, eu queria saber de você, né, aqui, Murilo, porque a gente tem a pergunta do Pedro Souza, qual será a próxima Magalu? Você já respondeu essa pergunta em alguns programas aqui, né, mas novamente essa pergunta aqui para você. Não, mas tem um programa que foi só sobre isso, e ele ficou muito legal, sem querer. Eu acho que é o terceiro programa que eu recomendo dentro desse programa do Analistas aqui, mas realmente a gente já está criando isso é legal, né? Que está criando uma biblioteca legal aqui de programas. Então tem um sobre desista de procurar a próxima Magalu, eu explico lá por quê. Então eu continuo com essa posição. E agora tem até a piada, né? Quando você fala de próxima Magalu, você está falando da próxima Magalu na alta ou na queda, né? Porque agora tem a piadinha também aí para as ações que estão caindo, né? Que estão zoando, que é a próxima Magalu também. Enfim, então não tem muito o que comentar aqui. Acho que a empresa, o setor ele segue ainda num ambiente economicamente mais complicado. Agora, apanhou muito. É um setor, são ações que eu acompanho com carinho, mas eu acho que ainda não está na hora e o investidor não deveria ter essa pretensão de querer buscar esse mesmo grau de valorização que Magalu teve. E aí, para você entender por que eu acho que não, esse vídeo que eu recomendei, ele resolve sua vida. Realmente, eu acho que é um outro programa que ficou bem legal e vale indicar ele aqui também. É isso aí. Vamos pedir para o pessoal fazer um banner. Não tem a próxima Magalu. E a gente coloca, deixa no site, assim, bem em evidência para todo mundo saber a sua resposta. Brincadeira. Brincadeira, porque aí o pessoal entra para assistir os nossos vídeos aí, né, para saber mais sobre qual que seria a próxima Magalu. Bom, e para a gente finalizar, tem a pergunta aqui da pessoa, eu não sei exatamente o nome da pessoa, mas veio como Face Contabilidade. O que será da Aura 33, que é a ação aí que está na carteira, né, Murilo, indicada aí por você? Isso, tá nas duas também, né? Tá na dividendos e na small caps. E o problema de Aura é que tá faltando gatilho de curto prazo, né? Por parte da empresa. A ideia, o racional por trás de ter ouro no portfólio continua, tá? Mas a empresa tá faltando um pouco de gatilho. E quando eu falo de curto prazo, na verdade, estou falando ao longo de 2022, tá? Que só 2023 que pode ter alguma coisa. Só para lembrar, a expectativa é de que a companhia consiga dobrar a produtividade de mineração que ela tem hoje, tá? Na verdade, ela tinha cerca de 200 mil onças, a ideia é chegar em pelo menos 400 mil até 2024. E aí aconteceu, e para piorar, a falta de gatilhos, na verdade, aconteceu riscos no meio do caminho. Por exemplo, ela acabou descontinuando uma mina que ela tinha lá nos Estados Unidos. Isso era uma mina pequena, não tinha muita relevância mesmo, não vai atrapalhar o projeto dela de dobrar de tamanho, mas tem um risco importante no radar recente, que é o governo de Honduras interferindo na atividade de mineração lá no país. A Aura Minerals tem uma mina grande, relevante lá no país, né, lá em Honduras. No final das contas, acabou sendo um susto, porque ela continua operando a mina do mesmo jeito, mas tem outros desdobramentos, né? O governo de Honduras ele pode aumentar o imposto, ele pode fazer algumas coisas negativas por lá. Então, o mercado ficou com um pouco de pé atrás, tá? Agora, quando a gente olha para o preço de Aura Minerals, está na mínima histórica nesse exato momento, tá? Então, tem esses dois pontos, sabe? Só que na carteira de dividendos, por exemplo, onde ela é 10%, ali é algo diferentemente de Kepler, que eu falei, Kepler não vai mudar, mantém ali. A Aura Minerals, acho que 10% começa a ficar muito, por essas faltas de gatilhos no curto prazo. Eu gosto do case, acho que está barato, acho relevante ter alguma posição linkada com ouro, mas eu estou mais propenso a reduzir de 10 para 5, por exemplo, como é na Small Caps. Na Small Caps ela tem só 5% de peso, na dividendos ela entrou com 10%.
Então, essa falta de gatilho no curto prazo, eu acho que talvez eu possa reduzir ela no portfólio para entrar um outro ativo que tem que estar um timing melhor, tá? Então, é isso que está acontecendo um pouco com Aura, e apesar desse cenário um pouco mais turbulento, em que Aura deveria servir como um ativo de proteção, ela na verdade não está conseguindo, ela está caindo com o mercado por conta desses outros riscos que entraram no radar. Legal, Murilo. Agora eu faço a propaganda de uma matéria que eu fiz, uma entrevista que eu fiz com o presidente da empresa, né, o Rodrigo Barbosa, lá em dezembro. Quem puder também ler, ele fala exatamente sobre isso, Murilo, por que o papel da empresa não andou tanto, né? Então vale a pena lá conferir essa entrevista que a gente fez aí com o presidente da Aura Minerals. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Analistas. Eu espero que vocês tenham gostado e eu gostaria de agradecer aqui a participação hoje do Hugo e também do Murilo. Obrigado, Érica. Obrigado, Hugo. Um abraço aí para os investidores e convidá-los a comentar aqui embaixo, né? Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, porque se vocês gostaram, nós vamos fazer mais. Eu particularmente gostei. Então escreve aqui se você gostou, o que você acha que tem que mudar. Se você lembrou de alguma dúvida, coloca aqui embaixo também que a gente responde numa próxima. E é isso. Bons investimentos a todos e até mais. Obrigado, Murilo. Obrigado, Érica. Lembrando, na semana que vem a gente vai estar falando das carteiras, como a gente mencionou aí ao longo do programa. Então, não percam o programa do próximo domingo. Bom descanso aí, boa semana. É isso aí. Bem lembrado, né, Hugo? Semana que vem, programa de carteiras aí, com alguns spoilers, né, nessa nossa gravação de hoje. E é isso, eu queria agradecer a audiência de todos e esperando aí comentários de vocês e também muitas likes. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo programa.